Aleluia. Quem aí tem expectativa do que o Senhor quer fazer aqui hoje, nessa noite? Expectativa precisa estar totalmente em Jesus, em quem Ele é, no que Ele pode fazer. Mas precisa haver um alinhamento do nosso coração. Que nós possamos estar atentos, à voz do Senhor, aquilo que o Senhor quer dizer, que Ele quer falar com você aqui hoje, nessa noite. Eu creio que eu tenho uma palavra do coração do Senhor, uma palavra de Deus para entregar hoje para você, para ministrar o seu coração. E eu queria começar aqui, antes de mais nada também, honrando, quero honrar em primeiro lugar ao Senhor, a Deus, pela minha família, pela minha casa, pela minha vida. Quero honrar a vida do nosso pastor Fernando, da pastora Márcia, o quanto eles têm sido uma bênção, nas nossas vidas. Glória a Deus pela perseverança, pela fé que eles têm, por serem essas testemunhas verdadeiras de Jesus, que vivem o Evangelho. Quem aqui já foi abençoado pelo Senhor através da vida do pastor Fernando e da pastora Márcia, Então, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida deles. Glória a Deus. Eu também não posso deixar de dizer assim, a gratidão que eu tenho, a gratidão que nós temos, por todos, vamos dizer assim, os anciãos, dessa casa. Por todas aquelas pessoas que estão aqui desde o princípio, que têm sido perseverante, tem caminhado com perseverança, tem perseverado, tem carregado uma tocha, tem construído algo, Então, não vou citar nomes, talvez eu esqueça de alguém, mas vocês sabem quem vocês são. Vocês sabem quem vocês são. Vocês sabem que vocês estão juntando um tesouro no céu. Amém? Porque nenhuma obra que nós fazemos para Deus ficará em vão. Grava isso no seu coração. Nós cantamos aqui, nós estamos construindo a nossa vida, no Senhor. Então tudo é para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, eu, de fato, quero honrar mesmo a vida de vocês, pela perseverança, pela paixão por Jesus e a vida dessa igreja, Quem ama essa igreja? Não, gente. Quem ama essa igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui nesse lugar, o Senhor tem liberdade em nosso meio. Nós te damos graça, Senhor, vem sobre nós com a Tua graça, com a Tua presença, com a Tua atmosfera, Senhor. Vem, Espírito Santo, falando, Senhor, ao coração do Seu povo nessa noite. Prepara, Senhor Deus, o coração, a terra, que seja fértil, para receber aquilo que o Senhor tem preparado, Pai. Pai, vem aumentando a nossa fé diante da Tua presença. Nos dá a fé do Senhor, Pai, que ancoramos os nossos corações na fé e na Tua palavra nessa noite. Espírito Santo, vem, Senhor Deus, o Senhor tem liberdade, Pai, com um ambiente de milagres, de fé, Pai, um ambiente da Tua presença. Vem enchendo, Senhor Deus, as pessoas que aqui estão. Abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus. Libera nesse tempo, Senhor Deus, bênção sem medida, libera cura, Senhor, libera provisão, Deus, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém, 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 glória a Deus. Então, o título dessa mensagem hoje é: Adorarás somente o Senhor, o teu Deus. Abre comigo em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30.
a partir do verso 5. Diz assim: o Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração. Repita comigo assim: amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Vai para o versículo 15, ali embaixo. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e a maldição. Se guardarem os mandamentos que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Quem já conhecia esse texto? Bastante gente. Amém. Então, o que está acontecendo aqui? Esse texto é bem conhecido. O livro de Deuteronômio é um livro, é o quinto livro da Bíblia, né? O último livro da lei. Moisés foi quem escreveu esse livro, e aqui Moisés, ele está lembrando o povo de Deus, relembrando o povo de Deus, daquilo que Deus já havia feito por eles. Porque o que aconteceu? Você lembra que foi essa geração que saiu da terra do Egito, o povo de Israel, ela pereceu, ela morreu no deserto, amém? Agora Moisés estava falando com uma nova geração, com os filhos dessas pessoas que morreram no deserto. Então, por que as pessoas morreram no deserto se eles tinham uma promessa para herdar? Eles tinham uma promessa, sim ou não? Qual era a promessa? Entrar na terra prometida, terra de Canaã. Deus tirou eles do Egito, e quando tirou de lá, né, com a intenção de trazer eles para o deserto, mas levar eles para a terra prometida, para dar a eles a promessa. Nós sabemos que simbolicamente, isso simboliza para nós a vida eterna, o céu, a promessa. A terra de Canaã representa o céu, Egito significa a escravidão, a vida no pecado,
né? E aí nós temos o deserto no meio. Enfim, então aquele povo começou a não dar atenção mais para os mandamentos do Senhor no deserto. Começaram a ser incrédulos, né? Foram incrédulos, reclamavam, né? O que mais que eles faziam? Ajuda aí. Murmuravam, o coração deles voltou para o Egito, ou seja, eles estavam ali, estavam caminhando, estavam continuando em direção à promessa, mas o coração deles já tinha mudado de endereço de novo. O coração deles tinha voltado para o Egito, para as coisas de trás. Eles deixaram de confiar em Deus, de acreditar na promessa, de acreditar que Deus não é homem para mentir. Mas Ele é fiel para cumprir a sua promessa, Ele vai cumprir a sua promessa. Fala para a pessoa do seu lado, Ele vai cumprir essa promessa na sua vida. Agora fala assim, fica ligado. Então, aconteceu que agora esse livro, Moisés está preparando o coração da nova geração para entrar na terra da promessa, certo? Antes de passar para Josué, antes de passar para Josué, a liderança, antes de Moisés morrer. Imagina comigo, você passa esse tempo todo que Moisés passou cumprindo a vontade de Deus, zelando pelo povo, levando o povo em fidelidade, e aí agora chega a hora dele morrer. Se fosse você, o que você ia falar para a nova geração? O que você ia falar para essas pessoas? Ou o que você falaria para os seus filhos quando estiver chegando a hora da sua partida? O que você diria a eles? Porque talvez você seja a nova geração. Mas talvez você seja a geração que saiu do Egito. E os seus filhos nasceram no deserto. E não sabem que os seus pais eram escravos no Egito. Então Moisés está aqui lembrando o povo que Deus tinha livrado eles do Egito. Você é grato da onde que Deus te tirou? Você é grato a Deus por isso? Da onde que Deus tirou você, né, da sujeira que Deus nos tirou. Então, está lembrando, vocês vão herdar a promessa, mas é o seguinte, quando vocês estiverem lá, vocês precisam ser fiéis, vocês precisam obedecer, vocês precisam lembrar, ter gratidão no coração, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão perecer, vocês vão perder a promessa. Amém? Então, aí que Deus entra com esse texto. Volta ali para o texto novamente, para ficar bem claro. Olha lá. Versículo 16. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, vocês forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje, tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês, os descendentes. E aqui no versículo 20, Moisés vai falar o que é escolher a vida. Quem já escolheu a vida aí? Quem já escolheu a bênção?
Quem já converteu o coração totalmente ao Senhor Jesus? E ele vai falar como devemos escolher a vida: amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Ou seja, qual o tipo de amor que Deus espera de nós? Qual o único tipo de amor que Deus espera do seu povo? Deuteronômio 6, e depois Jesus vai citar lá em Mateus 22, nos falam sobre o primeiro mandamento, o grande mandamento, né? Qual é o grande mandamento? Volta lá para Deuteronômio 6, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Vocês as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa. Até aí tá bom. Então, Jesus vai citar em Mateus 22 esse primeiro mandamento, né? Ele diz: ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, né? Toda a sua força. Ou seja, Deus espera um tipo de amor do seu povo: o amor incondicional, o amor que a Bíblia chama em grego é a palavra ágape, que é o amor que vem de Deus, quando nós entregamos todo o coração. Porque com Deus não tem meio termo, né? Digamos assim, não se pode ficar em cima do muro, não se pode adorar a Deus, mas também adorar a outras coisas, né? Então é isso que Deus está trazendo aqui. Deus é um Deus zeloso, um Deus que tem ciúmes de nós, é um Deus que zela, Ele exige exclusividade. Fala aí para essa pessoa do seu lado: Deus exige exclusividade. Então, amar o Senhor com todo o coração é um mandamento. E quando nós quebramos esse princípio, nós colhemos uma consequência. Nós temos uma consequência que a Bíblia nos mostra. E é uma consequência muito séria, né? Então, você considera que você tem amado a Deus acima de tudo na sua vida? Não precisa responder, só para refletir. Você considera que você tem amado a Ele acima de tudo? Você tem colocado os planos de Deus acima de tudo, acima do seu desejo, acima da sua vontade? Ele tem sido o primeiro na sua vida? Tem sido de fato todo o coração, toda a alma? Talvez você diga que sim, mas talvez você entenda: puxa, eu preciso voltar a esse amor. Já nós vamos falar da consequência disso, né, o que a Bíblia diz sobre isso. Então, qual é a condição aqui em Deuteronômio para que o povo herdasse a bênção? Jeremias capítulo 29 foi lido aqui pelas Sofias, né, no começo do culto. 29, 11. Jeremias profetiza ao povo de Deus, quando o povo de Deus está exilado na Babilônia. Eles foram levados cativos para a Babilônia e estão lá. Havia uma profecia que eles permaneceriam 70 anos cativos lá em prisão, e depois eles voltariam para reconstruir a cidade. Então, Jeremias profetiza, e ele diz,
Pensa bem, o povo está preso, está exilado, está cativo. Como que você acha que está o coração do povo? O povo está lá e não está vivendo os planos de Deus, porque não é plano de Deus que eles ficavam presos, cativos lá. Certo? É a consequência da escolha, de escolher o quê? De escolher a maldição, de escolher a desobediência. Então, Jeremias diz, no versículo 11, eu é que sei os planos que tenho para vós. São planos de bem e de paz, né? Não de vos causar dano, planos de dar-lhes um futuro e uma esperança. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, vocês estão aí vivendo em angústia, em tristeza, vocês estão aí, talvez até passando necessidade, fala para o povo, em angústia, mas eu tenho os planos de bem e de paz para a sua vida. Então Deus estava trazendo esperança a eles. Agora, mais à frente no texto vai dizer o seguinte, versículo 12 e 13, o 13 vai dizer, vocês vão me buscar e vão me achar, quando vocês me buscarem, quem aí sabe? De novo, mais uma vez, quando me buscarem, de todo o coração. Então eu peço para você, em Deuteronômio e aqui em Jeremias, qual que é a condição para que o povo entrasse no plano de Deus e colhesse as bênçãos de Deus? Que eles amassem a Deus com todo o coração. Ou seja, que eles cumprissem o grande mandamento de colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo. E aí, o que aconteceria? As bênçãos os acompanharia. As bênçãos os acompanharia, por quê? As bênçãos não são para nós corrermos atrás, em primeiro lugar. As bênçãos acompanham o povo de Deus. Você pode dizer amém? Agora, Efésios 1:3 diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Certo? Agora, se nós já fomos abençoados, por que muitos de nós, muitos cristãos, não veem essa bênção na sua vida? Não veem as promessas de Deus se cumprindo na sua vida? Porque muitos cristãos não conseguem encontrar a plenitude da bênção, a realização em Deus, né? A satisfação de andar com Deus. Por quê? Porque existe uma maldição sobre alguns. Como assim? A Bíblia diz, e nós lemos em Deuteronômio, acabamos de ler, que a obediência a amar o Senhor, né, vai trazer o quê? A bênção. E a desobediência vai trazer o quê? A maldição. Que maldição? A Bíblia diz, se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, a Bíblia diz. Essa palavra anátema, ela diz o seguinte, significa, de fato, uma maldição, significa homem amaldiçoado, que vive um estilo de vida debaixo de tristeza e de angústia. Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que, quando nós saímos desse lugar de andar amando a Deus acima de todo o coração, nós não veremos as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Não veremos aquilo que Deus já construiu para nós se concretizando na nossa vida, né? Então, o que aconteceu? Foi a falta de todo o coração do povo que fez com que eles herdassem, mesmo que momentaneamente ali, a maldição. Nós estamos vivendo na igreja, muitas vezes sem perceber. Nós vivemos um tempo muito acelerado, quem concorda? Muito acelerado, né? Corrido, ansioso,
nós, né, às vezes não tem tempo, né? Não tem tempo. A gente se acha assim, a gente mesmo fica se auto-sabotando, dizendo, eu não tenho tempo para Deus, não estou conseguindo parar, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo falar com Deus, né? Mas a gente consegue fazer todas as outras coisas do nosso dia, a gente só não consegue falar com Deus. Mas está tudo bem, eu estou amando a Deus acima de tudo. Faz sentido? Então, Satanás começa muitas vezes colocar pressão na vida do povo e a gente não percebe. Uma pressão que faz com que você não tenha tempo, com que você fique corrido, com que você fique preocupado, com que você fique isolado, com que você, enfermidades e circunstâncias ruins na sua vida, para que você não tenha tempo de adorar a Deus. O que Moisés fez? O que Faraó fez com o povo, quando o povo era escravo no Egito? Quando Moisés foi lá e falou assim, Faraó, é o seguinte, Deus disse para mim o seguinte, vai lá e fala para o Faraó que deixe o meu povo ir, adorar o Senhor no deserto. Deixe o meu povo ir. E isso não era um pedido, isso era uma ordem, era um decreto. Ele foi lá, mas o que o Faraó fez? O Faraó não só não deixou, mas ele falou o seguinte, sabe de uma coisa, esse povo aí, está trabalhando aí, esse povo está muito ocioso, esse povo aí está pensando bobagem, faz o seguinte, tira a palha deles, que eles estão construindo tijolo, tira a palha deles agora, a partir de agora, não vão mais dar a palha, facilitar, eles vão ter que agora correr atrás da palha primeiro, e eu quero que eles façam a mesma quantidade no serviço dele que eles estão fazendo. Ou seja, Faraó colocou pressão em cima do povo. E ele diz, faça isso para que esse povo pare de ter esses pensamentos de adorar a Deus. Muitas vezes o inimigo está fazendo isso na nossa vida. As pressões da vida, principalmente nesses dias, as circunstâncias, as pressões da vida, elas estão tirando a gente do lugar da bênção, estão tirando a gente do lugar da adoração. Faz sentido, gente? Por quê? Porque Satanás tenta minar o teu amor, a tua paixão por Jesus. Porque o nosso amor por Jesus, ele só permanece, o fogo do primeiro amor, a paixão por Cristo, ela permanece com uma atitude, não abandonando o lugar de intimidade. O amor por Jesus precisa ser cultivado num lugar de adoração, amém? E aí o que o inimigo quer fazer? Ele quer tirar você e eu desse lugar de adoração, porque daí ele começa a roubar o seu coração do Senhor, começa a esfriar o teu coração de focar em amar o Senhor de todo o coração. O que tem tirado a gente desse lugar de adoração? Né, acho que o pastor fala muito isso aqui, né? Se nós somos bons em desculpa, nós não somos bons em mais nada, né? Porque a gente sempre tem uma desculpa, não é mesmo? Se eu não me cuidar, eu sempre tenho uma desculpinha, né? Hoje, não vou, não deu, tinha isso para fazer, tinha aquilo. Então a gente sai desse lugar e muitas vezes não percebe, né? E aí, saindo desse lugar, as coisas começam a ficar mais pesadas para a gente. Amém? Está comigo aí? A ideia aqui é que o Senhor diz, não se incline a outros deuses, né? Não sirvam a outros deuses. Mas muitas vezes a gente pensa em deuses, a gente só pensa, mas deuses é aquelas imagens, aquelas coisas. Não. Tem muitas coisas que podem se tornar deuses dentro do nosso coração, que podem competir com Deus.
E aí, essas coisas que você às vezes acha que não é nada, ela está tirando você, impedindo você de amar a Deus acima de tudo. Está impedindo de você dar toda a tua força para Deus, porque ela tira você do lugar de todo o coração e ela coloca você como um pouco do seu coração aqui, um pouco do seu coração ali, um pouco aqui. Então, muitas vezes é a nossa própria vida que nós estamos amando mais do que a Deus. Às vezes é o próprio trabalho que nós estamos amando mais do que a Deus. Às vezes não é o pecado, às vezes são coisas boas. São coisas até mesmo que Deus nos deu, que eram para ser bênção na nossa vida. Nós começamos a adorar a bênção em vez do abençoador. Irmão, isso é muito fácil de acontecer se a gente não cuidar. Muito fácil de acontecer. O inimigo trabalha para tirar você do jardim de intimidade, do Éden. Trabalha para tirar você, a serpente quer tirar você desse lugar. É a maior investida do diabo. Ele não pode mais contra a igreja, não pode tirar você do caminho do Senhor, então ele começa a tirar a sua força. Começa a tirar você de amar de todo o coração. E aí a gente colhe as consequências da palavra. Só que o problema é o seguinte, a gente tem uma mania, né? Nós temos uma mania, eu me incluo nisso. A gente gera algumas expectativas, a gente coloca os nossos desejos na frente das coisas do Senhor, a gente não coloca todo o coração, e algumas coisas não acontecem, algumas bênçãos de Deus não vêm na nossa vida, a nossa vida não destrava, o nosso chamado, a nossa vida financeira, todas elas não destravam, e aí a gente ainda coloca a culpa no Senhor, e a gente fica frustrado com Deus, e a gente fica frustrado com a igreja, a gente fica frustrado com os irmãos. Mas a culpa é nossa. Por quê? Porque nós não amamos a Deus como Ele espera que nós o amemos. O mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Então, o que é, de fato, nós amarmos a Deus de todo o coração? Que é um exemplo muito precioso. Salomão, no começo do seu reinado, foi um exemplo disso. Salomão está ali, assumiu, né, o lugar de Davi e tudo mais. Deus colocou ele ali e ele fez o seguinte: Deus chegou para ele uma certa noite e falou assim: Salomão, você é rei de Israel agora você é o rei. Então, você pode pedir para mim qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí Salomão começou a falar, e ele disse o seguinte: Senhor, o Senhor me fez rei em Israel, o Senhor me colocou aqui, o Senhor cumpriu a sua promessa, né? Eu sou grato a isso. Mas, Senhor, estende a sua mão e me dá sabedoria para mim governar a tua casa. Dá-me sabedoria, Senhor, para mim governar o seu povo, porque eu sozinho não sei governar esse povo. O que Salomão estava fazendo aqui? Ele estava ele podia pedir qualquer coisa. Se você pudesse, Deus chegasse para você e dissesse: você pode pedir qualquer coisa, peça para mim, qualquer coisa. Ele pediu a sabedoria, ou seja, ele estava colocando os desejos do coração de Deus em primeiro lugar. Ele estava colocando a vida dele, o coração dele, assim: Senhor, eu quero fazer a sua vontade, eu quero entender o que o Senhor quer que eu faça, eu quero dar ouvidos aos seus mandamentos, mas eu quero fazer bem feito, eu quero dar tudo ao Senhor. Ou seja, Deus diz para ele: você poderia pedir qualquer coisa, Salomão, qualquer coisa.
Mas por que você não pediu bênçãos, prosperidades, riquezas? Por que você não pediu longevidade de vida, Salomão? Eu vou te dar sabedoria, mas também vou te prosperar, vou te dar bênção sem medida, você terá um reinado rico, ou seja, você prosperará. O que aconteceu aqui? Quando nós colocamos todo o coração no Senhor, nos interessamos o que Ele quer que nós façamos, o que Deus quer que você faça. Qual que é a vontade de Deus para você? Quando nós colocamos nosso coração nesse lugar, amamos o Senhor, a bênção, a presença, a graça de Deus vai nos acompanhar. Amém? Você está comigo? Sim. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, mas nós buscamos as demais coisas primeiro. Certo? Nós deixamos esse lugar. Então Deus está falando, quem corre atrás das necessidades, quem corre atrás da bênção, são os ímpios, são o povo que não tem um pai, que é órfão. Mas vocês têm pai, e o pai de vocês sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o meu reino, e façam a minha vontade, e essas coisas vão acompanhar vocês. Então, é isso que a Bíblia nos ensina, e muitas vezes a Bíblia fala, vocês pedem, mas não recebem. Por quê? Porque pede mal. O que é pedir mal? É a gente ir diante de Deus, sempre interessado, somente naquilo que o nosso coração deseja. É a gente ir pedir a Deus, fora desse lugar, de todo o coração, de obediência. Nós saímos do lugar da obediência e nós estamos aqui clamando, pedindo por... Deus quer satisfazer as nossas necessidades, sim ou não? Deus quer nos abençoar, sim ou não? É lógico que sim. Deus é o dono de tudo, é o dono do ouro e da prata. Sabe por que Deus quer colocar o nosso coração nele em primeiro lugar? Porque Deus é egoísta, Ele quer tudo para Ele? Deus quer colocar o seu coração todo nele, quer todo o seu coração, porque Ele quer te salvar, em primeiro lugar. Porque Ele quer salvar a sua vida. Porque Ele também quer te abençoar, mas o nosso coração precisa ser todo dele. Deus não quer te perder. E o único lugar, o lugar mais seguro para nós estarmos, é com todo o coração em Jesus. Amém? Está comigo aí? Glória a Deus. Houve uma geração na Bíblia, e nós podemos ver isso na geração de Eli, lá em 1 Samuel capítulo 4. Essa geração, o que aconteceu? Você vai lembrar disso. Hofni e Finéias, eram os filhos de Eli. Eli era o sacerdote naquele tempo, responsável pelo serviço do templo, de cuidar, de zelar pelo templo sagrado. E o que aconteceu? Essa geração, os filhos de Eli se corromperam de tamanha maneira, de tamanha forma, que eles se prostituíam na porta do templo. Pensa o nível que chegou, a corrupção, o coração saiu do lugar, E esses filhos de Eli, do sacerdote, começaram a se prostituir na porta do templo. Hofni e os dois também, os filhos de Eli, eles comiam, pegavam para eles a parte que era de Deus do sacrifício. A parte que era oferecida em adoração a Deus. Olha a seriedade disso. Aquilo que era para ser de Deus.
os filhos do sacerdote ali estavam pegando aquilo e estavam consumindo. Eles estavam roubando aquilo que era de Deus, estavam roubando a glória de Deus. Estavam pegando para si. E Eli não repreendeu os seus filhos, mas deixou que aquilo continuasse. O que aconteceu? Israel foi para a guerra e eles perderam a batalha na guerra. Você lembra disso? Perderam a batalha para os filisteus. Por quê? Porque não estavam obedecendo os mandamentos. Então, começaram a perder as batalhas. Certo? E aí, então eles mandaram buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Busquem a Arca da Aliança. Eles mandaram buscar. Eles nem foram buscar, eles mandaram outros buscar e trazer. Certo? Sabe o que isso remete? Muitas vezes as pessoas não querem um compromisso com Deus, elas não querem vir no culto adorar a Deus. Muitas pessoas, elas não querem se sujeitar a isso, não querem ter compromisso com o Senhor. Mas no momento do aperto, da batalha, o que elas fazem? Ô fulano de tal, você pode orar por mim? Ô fulano de tal, você pode ir lá fazer uma oração pela minha casa, minha família, estou passando necessidade, estou isso, estou aquilo. O que acontece? Começa a buscar o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar apenas, ao invés de buscar o Senhor por quem Ele é, ao invés de buscar a Ele pelo que Ele fez. A nossa adoração ao Senhor Jesus precisa ser por quem Ele é e por aquilo que Ele fez. Você concorda comigo? O que Ele fez por nós? Ele se entregou por nós, se sacrificou por nós. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que Daniel teve a visão de Jesus glorificado, e lá em Apocalipse, também João teve a visão de Jesus glorificado. Preste atenção nisso, para você ver o que Jesus realmente fez. Daniel teve essa visão antes mesmo de Jesus vir para a terra em carne e morrer na cruz. Daniel teve a visão de Jesus já glorificado. Certo? E João teve essa visão depois que Jesus, tinha ressuscitado e ascendido aos céus. João teve essa visão depois. Agora, se você prestar atenção, a visão que os dois tiveram é muito semelhante. Os dois relatam como Jesus é agora. Os dois descrevem ali Jesus não em carne e não ressuscitado apenas, mas Jesus glorificado em toda a sua glória. Como? Eles descrevem dizendo que o Senhor Jesus, tinha olhos, os dois falam, olhos como de fogo, cabelos brancos como a neve, o rosto mais brilhoso que o sol do meio-dia, os pés dele eram como bronze polido, numa fornalha, os seus braços reluzentes, vestes brancas, envolto por glória. Agora, deixa eu te falar uma coisa, essa é a realidade, é assim que a Bíblia mostra como Jesus é, hoje. Um pouquinho, Agora, Daniel teve a visão dele já glorificado, mas como assim? E João teve a visão dele já glorificado. A carta de Apocalipse vai dizer para nós, mostrar para nós, a visão de João fala sobre o que vai acontecer também lá no futuro. Ele vê a igreja, povos de todas as línguas, raças e nações, adorando a Deus em uma só voz, com palmeiras nas mãos, cantando ao Senhor, adorando ao Senhor. Ou seja, a igreja está lá vestida de linho fino, resplandecente, puro, que são as obras do Senhor.
Então a igreja está no seu auge, a noiva está na sua maior beleza, lá em Apocalipse, que é quando Jesus voltar e nos levar para Ele, amém? Agora, também ali, João descreve a visão do Senhor glorificado. Só que tem uma coisa, Daniel já viu Jesus desse jeito. O que isso significa? Nós não cantamos aqui, deixou sua glória, foi por amor. Nós cantamos aqui. O que significa? Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, ele já era, ele já tinha essa glória. Está comigo aí? Ele já tinha essa glória. Mas quando ele está em carne aqui, o que ele fala para o Pai, depois de dizer que estava tudo consumado, de completar a obra? Jesus diz para o Pai, Senhor, dai-me de novo a glória que eu tinha, desde o princípio. Ou seja, você está me entendendo? A glória que eu tinha desde o princípio, aquilo que eu tinha, Senhor, dá-me de novo, a glória que eu tinha contigo. Jesus deixou aquilo que ele era. Filipenses 2 disse, ele se esvaziou de ser Deus, ele deixou aquela glória que ele tinha com o Pai. Ele assumiu a forma de um homem, de servo. Ele andou em carne. E não só isso, ele andou entre nós, mas ele foi desprezado por nós. Ele se humilhou para que nós recebêssemos a bênção. Porque nós éramos amaldiçoados. Jesus foi para a cruz e se fez maldição no nosso lugar. A maldição foi sobre ele. A maldição foi sobre ele na cruz. Ele levou toda a enfermidade, ele levou o pecado das nossas vidas, levou as nossas dores. Ele abriu os céus, nos deu vida e vida eterna, nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele dividiu conosco o reino que era só dele. Ele fez isso por você. Fala para a pessoa do seu lado, é por você que ele fez isso. E Jesus, então, recebe novamente a sua glória. João tem essa revelação de quem ele é realmente, mas João não conhecia ele assim. E quando João é arrebatado em espírito e vê aquela visão, uma voz de muitas águas que fala com ele, atrás dele, ele ouve essa voz. O temor de Deus, da presença de Jesus, vem sobre ele e ele fala assim, ouvi a voz do que falava sobre mim, né? Falava comigo. E quando me virei para ver, quem falava comigo, caí aos seus pés como morto. Por quê? Por causa da glória de Deus. Por causa da tamanha resplandecendo a glória do Senhor. E ele descreve o Senhor. Então o Senhor toca na mão, no ombro dele e diz, levante-se, não tenha medo. Então dá a revelação das 7 cartas, das 7 igrejas em Apocalipse, ali em Apocalipse 2 e 3. Você pode ler ali. Diante de tudo isso, agora é eu e você, nós que precisamos dar uma resposta a Deus. Uma resposta adequada. Deus espera uma resposta adequada da sua igreja, diante daquilo que Jesus fez, diante daquilo de quem Ele é, certo? Porque uma vez que nós nascemos de novo em Cristo, você já nasceu de novo? Nós temos um Espírito, e agora, a verdadeira adoração a Deus, ela é em espírito e em verdade. O que quer dizer isso?
Ao passo que aquela geração de Eli estava adorando a Deus somente pela bênção, certo? Indo para o Senhor apenas buscar uma bênção, apenas pelas necessidades, não queria se comprometer com a obra de Deus, com aquilo que Deus estava fazendo, né? Estava preocupado somente com si mesmo. Naquela geração, o povo já não ia mais para o templo adorar a Deus, não ia mais à casa de Deus, não ia mais, não servia mais a Deus, não orava mais a Deus. Mas aí vem a geração de Davi. Fica comigo aqui. A geração de Davi. Davi, o que aconteceu? Por causa lá de Eli, por causa da forma com que o povo carregou a arca no deserto. Você lembra que o povo pegou a arca no deserto, na batalha, e eles foram carregando a arca, que simboliza a presença de Deus, em carroças? Quem lembra disso? Em carros. A arca simbolizava a presença de Deus. E quando eles resgataram a arca novamente, eles pegaram e colocaram numa carroça. Aí Uzá foi lá, os bois, num determinado momento, que estavam puxando a carroça, foram lá e tropeçaram. E a arca foi cair, e Uzá fez o seguinte: estendeu a mão para segurar a arca. O que aconteceu? Ele morreu. Mas por que ele morreu? Ele estava com boa intenção, não estava? Ele estava com boa intenção, só que pensa na seriedade disso. A arca representa a glória de Deus, a presença de Deus. E o mandamento era que quando fosse para carregar a arca de lugar, era para carregar aonde? Bate na pessoa do seu lado e fala assim: é nos ombros. A glória de Deus, a presença de Deus era para carregar nos ombros. E o que eles estavam fazendo? Carregando de qualquer jeito, do jeito deles. Por mais que Uzá tinha um desejo de fazer o bem ali, ele não estava fazendo do jeito de Deus. Ele não estava fazendo aquilo que Deus queria, adorando a Deus, não estava buscando a Deus, não estava fazendo isso em obediência, não estava fazendo isso da forma que Deus se agrada. Amém? Então, o que aconteceu? Uzá morreu. Davi ficou com medo de levar a arca para Israel, e a arca foi para a casa de um homem chamado Obed-edom. Ficou 3 meses lá e a casa dele foi abençoada pela presença de Deus. Quando Davi soube que ele estava sendo abençoado, que Deus não queria matar o povo, mas a desobediência é que gerou morte. Quando nós fazemos do nosso jeitinho, mas não do jeito de Deus, nós carregamos a glória de qualquer jeito, e isso gera morte na nossa vida. Sabe de uma coisa? A glória, quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos a presença de Deus, ela faz barulho. Faz ou não faz? O vento sopra onde quer. Não se sabe de onde ele veio nem para onde vai. Mas ouve-se o seu barulho. A glória vem, todo mundo vê. Mas quando é para ela sair, a glória, a presença de Deus, ela vai saindo devagar. Ela vai se afastando. Deus nos chama para voltar. Honre a minha presença, busque-me por quem eu sou, busque-me de todo o coração. Mas aí a gente vem e volta, e a gente coloca outras coisas acima do Senhor, e a gente volta para a igreja, e a gente está com um pé lá, um pé cá, e a gente não honra a presença. E o que acontece? A glória começa. Faz sentido? Ah, mas como assim? Isso era no Antigo Testamento. Com Jesus não vai abandonar a gente. Você pensa assim? Tanto é, Novo Testamento, Efésios capítulo 2, a igreja de Éfeso, o Senhor diz: tenho porém contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. Arrepende-se
e volta. Veja onde caíste e volta. Volta à prática das primeiras obras, todo o seu coração. Aí ele fala, porque se não voltares, se não se arrependeres, virei até você e removerei de você o seu candeeiro. Ou seja, removerei de você a minha luz, a minha glória, a minha presença. Por quê? Porque o povo de Éfeso começou bem, fervoroso, amava a Deus, entregava tudo a Deus, era uma igreja marcada por ousadia, por amor, paixão, fidelidade, mas num determinado momento, essa igreja começou a deixar o amor esfriar, e agora eles não mais buscavam a Deus por quem Ele era, mas buscavam a Deus por conveniência, por aquilo que Ele podia fazer, ou seja, eles não deixaram de servir, não deixaram de estar na igreja, eles eram perseverantes na obra, mas o que eles fizeram? Eles continuaram a servir, continuaram vindo para a igreja, continuaram vindo para o culto, continuaram nos ministérios, vamos dizer assim, mas eles agora estavam ali por conveniência, estavam ali, eu sou um cristão, eu preciso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu sou um pastor, eu sou um líder, eu não posso desviar, eu não posso deixar. Ou a gente está fazendo por quê? Porque a gente não quer desagradar o pastor, a gente não quer desagradar a nossa casa, né? Então, a gente começa a tirar o nosso coração desse lugar, e a gente faz por conveniência. Jesus já não é o primeiro na nossa vida, e aí a gente olha para tantos lugares, a gente vê tantas igrejas que estão dessa maneira, buscando a Jesus por causa de uma bênção. É campanha atrás de campanha, atrás de uma bênção. Sim ou não? Não tem problema a bênção. Está me entendendo? Não tem problema. Quem não deseja ser abençoado? Eu desejo, eu peço, eu clamo para Deus por isso. E eu sei que Deus quer me prosperar e prosperar a sua vida. Mas nós invertemos a ordem das coisas. Nós precisamos voltar a esse amor. Né? A igreja desses dias de hoje precisa voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar a esse amor, certo? Então, aquela geração de Eli perdeu a glória de Deus, perdeu a arca, perdeu a presença. Davi, quando foi restaurar, ele soube o que estava acontecendo, pegou a arca. Agora estamos caminhando para o final. Pega isso que eu vou te falar. Davi estava, então, com a arca novamente. E Davi observou isso, que eles tinham errado, não tinham cumprido o mandamento de carregar a arca como Deus queria. E o que ele fez? Ele chamou os sacerdotes e eles colocaram agora a arca nos ombros dos sacerdotes. Certo? Colocaram da jeito certo, em obediência ao Senhor. E enquanto... Então, eles foram carregando a arca. Davi foi, como que eu posso dizer, extravagante com o Senhor. Davi foi extravagante com Jesus, ele se humilhou diante do Senhor. Essa é a geração que Deus está levantando aqui, amém? Ele se humilhou diante do Senhor, ele olhou nos olhos do Senhor, no coração do Senhor, e ele fez o seguinte. Naquele tempo o sacrifício, né, ofereciam ali animais como oferta de adoração a Deus, e faltavam 16 quilômetros para eles chegarem em Jerusalém, e Davi, a cada 6 passos que o povo agora dava, com a arca nos ombros e o povo ali, eles paravam e sacrificavam a Deus, em adoração, louvor e honra ao Senhor. Ou seja, você imagina isso? Você indo daqui até trevo a trevo, acho que dá uns 17 quilômetros, né? Cascavel, mais ou menos. Um pouquinho mais. Você indo e a cada 6 passos que você dá, é levantado um altar e é sacrificado ao Senhor, em memória do Senhor, em honra, em glória ao Senhor. Já no caminho de volta, e no caminho ele estava restaurando a adoração no povo de Israel, né? Colocando a arca onde ela deveria estar,
certo? Então, é essa geração que eu acredito que o Senhor está levantando, restaurando o tabernáculo de Davi, o lugar de adoração ao Senhor. Porque, veja bem, estou quase terminando. Quando nós falamos do primeiro amor, ele é um mandamento. Por quê? Ele é um pecado. Quando nós deixamos o primeiro amor, ele é um pecado. Senão Jesus não falaria para nós nos arrependermos e voltarmos, certo? Mas ele vem em graça, em amor, em misericórdia diante de nós. E ele pede para nós voltarmos. Por quê? Porque ele quer continuar fazendo o que ele está fazendo. Ele quer continuar nos abençoando, nos tocando. Então, se nós queremos viver um avivamento, queremos viver as promessas de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus, nós precisamos confiar tudo ao Senhor. Nós precisamos dar tudo a Ele. Você acredita nisso? Nós precisamos colocar todo o nosso ser a Ele, nosso coração. Mas eu percebo que eu não estou com o meu coração nisso, eu não estou, de fato eu não consigo. O lugar de oração, o lugar de busca, o lugar de intimidade, é o lugar onde Deus vai trazer o seu coração de volta para Ele. O nosso coração. Ao mesmo tempo que é a presença que atrai, toca e liberta o nosso coração, que nos faz livres para adorar a Deus, né? Somente o Senhor. Ao mesmo tempo, como que eu cultivo e permaneço no primeiro amor? Através da intimidade. Por que João se sentia tão amado? O apóstolo, a ponto de ele se chamar o discípulo amado, né? Ele se chamou de discípulo amado. Porque ele era aquele que tinha maior intimidade com o Senhor, de estar tão perto de Jesus, que ele era tocado e cheio desse amor. Quem aqui percebe no jeito de João escrever a carta esse amor? Leia o livro de João. O coração de João emanava amor, o amor de Cristo. Amém? Então, terminando, pode ficar de pé. Eu vou ler um texto profético aqui para você, Amós capítulo 9, versículo 11, diz assim: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que fará essas coisas. Ou seja, a tenda de Davi, Deus tem uma palavra profética para os nossos dias, que Ele vai restaurar a tenda de Davi, restaurar o lugar de intimidade, restaurar o lugar da presença. Ele vai levantar reformadores, vai levantar profetas, evangelistas, apóstolos, Ele vai levantar aqueles que são de todo o coração. Vai começar por esses que vão ser incendiados pela presença de Deus. Por quê? Porque Ele quer trazer restauração na sua casa, restauração na igreja. Aonde estão aqueles que vão dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida? Aonde estão aqueles que vão dizer: Senhor, eu quero dar tudo ao Senhor? Aonde estão os profetas? Aonde estão os Davis? Aonde estão os reformadores? Tem algum deles aqui hoje, nessa noite? Restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Aleluia! Aleluia! Santo é o Senhor!
Aleluia! Oh! Aleluia, Senhor! Nós estamos para viver o maior avivamento de todos. Apocalipse diz que haverá uma grande colheita. Atente a isso, a igreja. Haverá uma grande colheita dos fins dos tempos. Um avivamento que impulsionará o corpo de Cristo a ir e cumprir Mateus 24:14. E este evangelho será pregado em todas as nações. Então virá o fim. Agora a questão é: aonde estão aqueles que vão seguir o Senhor Jesus por quem Ele é nessa geração? Que vão contribuir ao Senhor para que Ele traga avivamento e reforma. Uma reforma que vai preparar o caminho para a vinda de Jesus. Aleluia. Meu querido, se você está sentindo isso no seu coração, Deus chamando você para fazer isso. Se você entende que você precisa voltar ao primeiro amor, que você quer começar a fazer isso hoje, que você quer dar tudo ao Senhor Jesus, que você quer ser usado por Ele, venha a esse lugar, venha ao altar, venha adorar Jesus aqui, vamos adorá-los juntos. Venha a esse altar, coloque seu coração diante do Senhor Jesus. O Senhor está fazendo uma convocação aqui nessa noite, uma convocação. Adorarás somente o Senhor, o teu Deus. A partir de hoje, você adorará somente o Senhor, o teu Deus. As muralhas vão começar a cair, povo de Deus. As muralhas vão começar a cair à medida que você adorar somente a Deus, que você colocar a sua vida como um sacrifício puro, perfeito e agradável diante do Senhor. Ele fará mais uma vez, Ele abalará todas as coisas que são abaláveis, para que permaneça somente aquilo que é inabalável. Mais uma vez, eis que Ele vem, em nome de Jesus. Busque o Senhor. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos entregar a Ele toda a glória. Vamos entregar a Ele toda a glória. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Cante igreja, cante igreja, cante igreja. Adore ao Senhor. As muralhas caiam agora em nome de Jesus. Todas as vezes que eu caí, mas vou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz.
Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, fogo, Espírito Santo, mais. Mas não encontrei o que tenho agora, eu tenho você, só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora, eu tenho você, só tenho você, só faltava eu perceber. Vai voltando seu coração. Nós já estamos terminando esse culto. Vai voltando seu coração. Apresente-se com sinceridade diante de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez em nosso meio, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor, em nosso meio. Os teus sinais, milagres e prodígios. Faz mais uma vez, Senhor, na nossa geração, Senhor. Fere, Senhor, uma ferida de fome, de sede por Ti no nosso coração. Que brote hoje, Pai, uma fome, um desespero no coração dos Seus filhos. Um renovo da Tua presença, um renovo ainda mais íntimo, mais profundo da Tua presença. Que eles possam entrar nos rios da Sua glória, Senhor, nesses dias. Em nome de Jesus, porque há um chamado de Deus para a sua vida. Ele está chamando você para restaurar essa geração, para restaurar a sua casa. Então, mamães, como vocês ficam em casa para cuidar dos seus filhinhos, é ao Senhor que vocês estão servindo. Quando vocês ficam em casa ensinando eles o caminho que eles devem andar, é essa geração que você está preparando, é ao Senhor que você serve. Aleluia. 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 Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vamos dar aqui uma grande salva de palmas a Ele. Dê uma salva de palmas mais forte que você já deu. Para Jesus, para Jesus, para Jesus.